Estamos de volta com Política Cruzada, agora já no último bloco do programa. Nós estamos recebendo o advogado e professor universitário Fernando Pessoa, que também é presidente do Diretório Municipal do PT em Uberlândia. Então, pela ordem, vamos apresentar ele primeiro como presidente do Diretório Municipal, que é a função que ele está aqui hoje. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A gente já falou dos irmãos Prados, a gente já falou do Ismar, do Elismar. Eu quero saber agora como é que o partido está se organizando, porque está enfrentando uma enxurrada de críticas, né, com dificuldades. A gente até no início do programa, entrevistando o deputado estadual Luiz Humberto, ele fez críticas, algumas críticas ao governo do estado, que inclusive, como eu lembrei, foi convidado aqui para mediar aquela conversa, para participar daquela conversa, o deputado estadual Elismar Prado, mas ele se recusou. Do mesmo jeito, também foi convidado o Ismar para estar nesse bloco aqui, conversando com o Fernando e comigo. Mas ele também se recusou, disse que o momento não é favorável a essa conversa e ele aqui não gostaria de estar. Então tem que deixar bem claro, para não dizer que eu convidei só um lado, né? Convidei os dois lados, convidei todos para participarem. Não vieram. Como é que o governo está lidando com essas críticas, com dificuldades financeiras, embora o orçamento não tenha de nenhum ano ficado menor que o ano anterior? Cresceu. O problema é que o governo cresceu despesas. Criou um plano de governo, um plano de cargos e salários, né, que era reivindicado, esperado por muito tempo, mas talvez não tenha sido o melhor momento para implantá-lo e da rapidez que se pensou. Comprometeu aí cerca de 150 milhões de reais, dinheiro que o próprio Gilmar poderia precisar para aplicar em outras áreas. Então ele está enfrentando dificuldades na educação, muita dificuldade na saúde, embora tenha um orçamento da saúde que seja gigantesco, né, em torno de 520 milhões de reais, que foi o do ano passado. Isso tudo pesa. Críticas têm vindo de todos os lados. Como responder a isso e conseguir reverter essa situação até outubro? Bom, primeiro, Rick, eu estou aqui na qualidade de presidente do partido e até por uma questão legal eu não posso estar no governo. Né? E falar, sim, mas o senhor analisa e o senhor correto. E falar pelo governo eu não posso. Então, só deixar bem claro ao telespectador que eu não falo pelo governo, antes falo pelo partido, que tem um prefeito que é do partido. Inclusive, o próprio partido tem reivindicado mudanças de rumo na forma de governo. Sim, né? Naturalmente, né, a gente entende que num governo de coalizão há algumas arestas que devem ser aparadas e que muitas vezes você não consegue caminhar na trilha do programa partidário, mesmo porque é impossível desde que você abra o programa para outros partidos, eles também vão influenciar nessa situação. O que não impede o partido de atuar na tentativa de colocar no rumo correto o governo, seja em qualquer nível, municipal, estadual, federal, como tem sido a tônica do partido. E para nós isso é muito tranquilo, a gente consegue fazer isso de uma maneira tranquila. Como nos organizarmos? Né? Nós estamos trabalhando, nos últimos 2 anos principalmente, com uma pressão muito grande que passa principalmente pelo Poder Judiciário, pela oposição, que tem um poder aquisitivo maior, e pela mídia, que é controlada basicamente por aqueles que financiam essa mídia, que são os grandes empresários, os grandes latifundiários, os grandes banqueiros, que norteiam o que a mídia diz. Nesse sentido, nos últimos 2 anos nós temos muitos problemas e temos perdido um pouco a questão da mídia frente aos avanços, aos ganhos que a sociedade inegavelmente teve nos últimos 12 anos de governo, principalmente, e nos 2 últimos anos da Dilma. Eu dizia a você mais cedo que isso para nós nunca foi fácil. Sempre tivemos essas dificuldades e o que existe hoje é uma disseminação das informações falsas e verdadeiras de uma maneira mais ampla, que atinge mais as pessoas. Então, essa situação hoje tende a ter uma visão do povo diferente daquela que pode ser a realidade. Mas a resposta nas urnas que foi dada, que esse processo já havia sido deflagrado nas últimas eleições presidenciais, reflete um pouco o amadurecimento do eleitor que nos assiste nesse momento, do cidadão, que sabe muito bem quais foram as transformações nesse país nos últimos anos. E nós temos uma dificuldade, Rick, né, e aí todo mundo, que é a juventude, que não viveu o momento anterior e não tem a comparação do que era e o que é hoje. Mas eu convido essa juventude a procurar saber, a estudar e entender esse processo. Mas, doutor Fernando, vamos lá. Houve avanço? Houve, realmente.
quem disser que não houve está redondamente enganado. Mas esses avanços estão regredindo. A gente teve uma moeda estabilizada, um poder econômico que cresceu e agora ele está voltando, está regredindo. Mas vamos tentar ficar no âmbito municipal. O que ocorreu que a saúde teve tanto problema assim? Tinha problema antes? Tinha. Nunca neguei. Inclusive questionei aqui diversas vezes o governo anterior por isso. Mas parece que eles se agravaram. Nós temos uma quantidade maior de liminares para internar pessoas, para atendimento, temos medicamento faltando. O exemplo que passou essa semana na educação, o assessor, o professor Carlos, até comentou lá da Secretaria de Educação. São só 2 semanas, nós tivemos dificuldade para começar. Segunda-feira, amanhã, começa já a regularizar a situação. Mas não dava para ter planejado melhor, para não faltar a verdura, o legume, a fruta? Porque pode parecer pequeno, mas para o pai que está levando o filho, que o filho reclama que está faltando, isso reflete, doutor. O senhor é pai, o senhor, ou pelo menos conhece, não, mas conhece alguém que é pai, sim. O senhor tem esse convívio e sabe que o pai que tem uma reclamação de um filho, dói nele, e se dói nele, ele se revolta. Sim. Como é que resolve? Por que esses problemas não foram? Se forem de ordem burocrática, alguém errou nesse planejamento. O que eu posso lhe falar é a respeito do acompanhamento que a gente faz. Né? Enquanto presidente do partido, eu procuro acompanhar não só a questão municipal, estadual, como também a nacional. E não dá para dissociar, infelizmente, a questão e tratá-la só no plano municipal. Na realidade, você começou falando a respeito de uma crise em que está diminuindo alguns ganhos que foram feitos, hoje estão sendo diminuídos. E eu te digo que, na verdade, existe uma crise mundial, que aqui no Brasil tentam dissociar dessa questão mundial e seria um problema local em função de uma suposta incompetência do governo em todos os planos. Quando, na verdade, todo mundo sabe, a China que batia todos os recordes está caindo e tal. Mas para não falar de China, de Índia e tal, nós vamos para a Europa. Tá certo? A Espanha está com um índice de desemprego lá embaixo, a Grécia quebrou, Portugal está cheio de problema, a França tem problema, a Itália tem problema, a Grã-Bretanha está pensando se sai ou não do bloco, né, do mercado europeu. Os Estados Unidos ainda não se recuperaram do boom imobiliário até hoje. Então é uma crise mundial que tem reflexo, obviamente. E acho, né, que existem caminhos para isso. No campo municipal, voltando à sua questão, o problema da saúde é um problema terrível. Né? Por quê? Porque por mais que você faça, você vai ainda ficar muito aquém da necessidade. Nós temos um sistema que é o chamado SUS, que é um sistema da Seguridade Social, que é recente, né? Ele já é adulto, porque já tem mais de 20 anos, que foi criado de 88 para cá, que trocou o INPS, que o pessoal ainda lembra, quem tem, né, que lembra lá, trocou o P do INPS pelo S do INSS. E aí, Rick, o que aconteceu nesse período? Houve uma transformação em que não só aqueles que contribuíam para o INSS tinham atendimento médico, porque caso contrário, eles só seriam atendidos como indigente em urgência e emergência, mas passou a ser uma seguridade. O S significa seguridade e essa seguridade significa universalização. Então todos têm direito a serem atendidos na rede. Né? Todos os cidadãos hoje têm esse direito. E ao ter esse direito aumentado essa questão, hoje os direitos do cidadão foram se ampliando e a questão, por exemplo, de remédios, de maiores especialidades e outras situações, por exemplo, abriu vários UBS, amanhã está inaugurando, amanhã inaugura uma nova UBS lá no bairro do Isote, né? Várias outras mecanismos de saúde têm sido realizados e tudo, mas isso vai ficando aquém porque a demanda é crescente e a instrumentalização desse processo também é crescente. Então, quando se fala em falta de remédio hoje, é diferente da falta de remédio há 10 anos atrás, que você tinha uma carteira de remédio de 30 tipos diferentes, hoje você tem 100, 200, eu estou falando em números hipotéticos. Mas isso tem uma conotação diferente. O que fazer? Né? O que fazer? Como você mesmo disse, o maior orçamento da prefeitura é justamente na saúde. E o segundo é na educação, que é o segundo problema que você levantou, que são os dois grandes problemas em qualquer governo, seja ele de qualquer nível. Então, o que fazer é exatamente trabalhar essas questões
do ponto de vista de melhorar essas condições. Então, por exemplo, o investimento no atendimento primário da saúde tem a potencialidade de fazer com que não haja necessidade dessas pessoas serem atendidas no outro processo que pode ser evitado antes, na casa, com o médico da família, ou nas UBS, UBSF. E ao ser atendidos ali, isso poderia evitar uma série de posteriores problemas. Um agravamento e um problema mas mais... isso é um problema cultural. É preciso que as pessoas entendam que não tem que atalhar e ir diretamente para o Hospital das Clínicas, que é onde estão os professores, médicos, os grandes médicos, né? Quando às vezes o problema pode ser resolvido lá na entrada, na porta inicial, que é lá no próprio bairro, que é com o próprio médico de família. E é uma questão cultural a gente aprender que existem essas questões que podem ser minimizadas nesse sentido. Então, essas ações hoje visam ir para esse campo primário para tentar minimizar as consequências dos gastos nesse sentido. E deveria ser a ordem no Brasil, mas infelizmente ainda não é. Mas grandes prefeituras têm feito isso. Bom, nosso tempo infelizmente acabou e olha que está rendendo, está bacana. Eu já faço um compromisso aqui do senhor voltar numa outra oportunidade para a gente continuar essa conversa. Eu que agradeço a oportunidade, Henrique, e dizer a você que estamos prontos, né? Assim que tiver necessidade, nós estamos aqui para esclarecer qualquer ponto que o eleitor e o cidadão possa ter. Tá certo. Gente, a gente conversa mais na semana que vem. Numa outra oportunidade, a gente continua avançando com esse assunto. Tenham todos uma excelente semana. Até domingo. Tchau.